Programa Entre Nós. Um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel. Ambientes que inspiram. E Bela Casa. O lugar certo para se sentir simplesmente único. Olá, estamos começando mais um programa. Eu, César Barroso, Dani Amorim, Kátia Baiana, você entre nós. Seja bem-vindo. Vamos falar de relacionamento pais e filhos, né, Dani? Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Grande Renato Russo. Nossa, Dani, que voz! Muito obrigada. Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Além desse assunto, né, que eu acho que é muito importante, a gente vai falar dos problemas em família, dos nossos filhos, se a gente está fazendo tudo certinho, se a gente deve se culpar tanto, tem também o direito do trabalhador. E a receita deliciosa da Kátia. Um ragu de rabada com pirão. Delicioso! É isso aí, então fique com a gente, fique entre nós. Olá, o Entre Nós desta semana está começando e nosso programa está especial. A receita de hoje é para fortalecer quem tiver meio para baixo, não é não, dona Kátia? Com certeza, eu vou ensinar um ragu de rabada com pirão maravilhoso. Meu Deus do céu, então vamos começar já, porque é uma receita um pouquinho demorada. Bastante. Mas simples, gente, super simples. Eu adorei, eu pesquisei na internet e o termo ragu, né, você deve saber melhor que eu, é de origem francesa, mas é considerado na França um ensopado, mas na Itália é um molho. Exatamente. Chiquetésimo. Exatamente. Então nós vamos fazer, é assim, vocês vão cozinhar a rabada do jeito que vocês preferirem. Você vai cozinhar, depois de cozido, você vai tirar a carne da rabada, separar do osso, o osso você guarda ou descarta e vai só aproveitar a carne. Aí vocês vão separar o caldo que sobrar embaixo, vocês vão colocar numa vasilha, levar à geladeira ou freezer, tirar toda a gordura, porque afinal de contas a gente não quer um ragu muito gordo. Então você vai tirar toda a gordura, descartar essa gordura e vai guardar o caldo. E aí nós vamos fazer o pirão, porque esse prato é super simples. É a rabada, a carne desfiada, o pirão e um arroz. Só isso, vocês vão ver que delícia que é. Agora eu tenho uma dúvida, o ragu a gente pode fazer com qualquer tipo de carne ou só fica bom com a rabada? Não, pode ser feito qualquer carne. Uma carne mais dura, uma carne mais resistente. Você pode fazer do que você quiser. Ragu é uma carne bem cozida. Quanto mais tempo ela ficar cozinhando, mais ela solta todas as suas propriedades, seu aroma. E é uma delícia. Então, para você aí de casa, papel e caneta na mão, que eu vou começar aí a passar os ingredientes. 2 quilos de rabo de boi limpo. Isso. 4 colheres de sopa de urucum, coloral, né? Isso. 3 colheres de sopa de azeite. Sim. 2 cebolas grandes descascadas e picadas. 1 cabeça de alho amassado, certo? Sim. 1 colher de sopa de tempero baiano. Baiano. Esse tempero baiano, vocês compram em qualquer supermercado, qualquer feira, qualquer lugar você compra esse tempero baiano. Ele é composto de quê? Ele é composto de cominho, um pouco de pimenta, um pouco de coentro em grão. Então ele tem Já vem tudo tudo misturadinho, já fica mais misturado. simples. Então, depois disso, água fervente, o quanto basta. Para cozinhar. Para cozinhar, né, a rabada. Rabada. 2 maços de agrião, meio quilo de farinha de mandioca fina. Isso. Coentro e cheiro verde a gosto. Isso. E 2 tomates sem pele, sem semente, maduros, cortados em cubo. Exatamente. Aí vocês vão separar a carne, Então, colocar de volta na panela e na hora de servir você vai colocar o tomate sem pele, sem semente, cortado em cubos, o coentro
e os temperos verdes. Perfeito. E só deixar ferver um pouquinho e tá pronto a maravilha que vocês vão comer. Então, modo de preparo, primeira coisa, ferva o rabo de boi e jogue fora a primeira água. Exatamente, porque ali você vai tirar todas as impurezas. Você deixa ele ferver, vai tirar todas as impurezas da carne, aquelas gorduras mais sólidas, vai sair ali. Então vai ficar um ragu limpo, vai ficar um ragu limpo, sem gordura. Aí tempere com alho, cebola e o tempero baiano. Deixe repousar por 4 horas. Exatamente, você vai deixar repousar para pegar mesmo o gosto dos temperos. Cadê o nosso ragu? Tá onde aí? O ragu, eu já mostrei a imagem lá, Tá. como é que ele vai ficar. Perfeito. Mas ele tá E aqui na agora panela. E agora você já tá adiantando aí o nosso pirão, que a gente já vai mostrar para Exatamente, vocês eu tô qual fazendo é o ponto pirão. dele. É um pirão que não precisa ser muito duro. Pirão molinho, que você pode até comer de colher. E como é um pirão super maravilhoso, sem gordura, até suas crianças podem comer. É uma comida saudável, porque você viu que o preparo eu tirei toda a gordura da carne. Ok. Então vamos continuar aí. Depois que você deixou repousar por 4 horas em uma panela de pressão, colocou o azeite e o urucum, adicionou o rabo de boi e deixou selar. Aí você vai colocar o sal e a marinada. O Exatamente. que é essa marinada aí? A marinada é a cebola picada, onde ficou repousada às 4 horas, o rabo de boi. Isso é Perfeito. marinada. A água fervente, depois a gente deixa cozinhar até ficar bem macia? Exatamente, ficar bem macia. Todo mundo tem sua receita de rabada. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. O importante é fazer esses passos de tirar a gordura do caldo, é você aferventar primeiro, deixar repousar e tirar a carne, porque é super chique. Ó, você pode servir esse ragu com uma bela massa, um macarrão, qualquer tipo de massa você pode servir esse ragu e vai ficar super bem. Você pode servir com polenta. Agora vai entrar o inverno, você pode servir com uma polenta, fica delicioso. Não, esse pirãozinho pro inverno também é uma loucura. É uma loucura. Dá dica pro pirão não empelotar? Olha, o pirão não empelotar, ó, vou mostrar aqui. É você jogando a farinha igual você faz a polenta, com parcimônia, com calma. Quanto mais calma você jogar a farinha, mais o pirão vai ficar lindo, ó. Lembrar que você usou a água, o caldo da rabada. O caldo que eu Então- coloquei no freezer ou na geladeira para solidificar e sair toda a gordura. Na real, ele vai ficar uma gelatina maravilhosa. delícia. Olha, Kátia, quanto tempo pra gente fazer esse prato? Quem Olha, tá em casa já se preparar. então, você tem que temperar antes, 40 minutos cozinhando o rabo e O o restante, restante é na hora de servir, Tá rapidinho certo. na hora de servir. Vamos aos nossos agradecimentos do dia? Vamos. Hudson, meu rei, quero agradecer essa carne maravilhosa que você mandou. Você é do açougue real. Gente, maravilhosa a rabada que ele mandou, entendeu? Quero te agradecer de todo o meu coração, tá bem? Quero aproveitar também e agradecer o pessoal da loja Luogo, que me veste, me prepara aí, coloca roupas sempre muito elegantes. Muito obrigada, Ana Lu, Juca. Agradecer também a Morena Calçados, né? Luz Morena Calçados, que aí empresta, cede os calçados pra gente. E mandar um beijo pro pessoal de Sorocaba. E de todo o Vale do Paraíba. Ó, um beijo grande pra vocês. E essa rabada que podem fazer que vocês vão amar. É isso aí. Enquanto a Kátia termina e vai terminando aqui o pirão, vai mexendo o pirão, como a gente diz, né? Exatamente. Vou mexendo o pirão aqui e a gente vai pro intervalo e volta já. Bela Casa, uma boutique completa de revestimentos que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados.
Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. Café Bistrô para todos os momentos. Avenida Antônio Carlos Cometri, 32. Estamos de volta com o Entre Nós e agora o nosso papo é entre nós, entre pais e filhos. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try. Para bater esse papo com a gente, nós convidamos a doutora Lisete Moreira Del Bianco. Muito prazer, estamos muito felizes com a sua presença aqui. O prazer é meu. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu já queria aproveitar e perguntar para quem tem, no meu caso, no caso do César, nós temos filhos pequenos. Normalmente nessa fase, onde é que a gente costuma errar mais? De modo geral, o que a gente mais erra em todas as idades é por não colocar limites. Eu sempre repito uma frase que não é minha, mas assim, quem ama dá limites. E a gente confunde, a gente pensa, porque a gente ama, então a gente tem que deixar o filho fazer tudo. Não é. É a receita certa para criar delinquente mais tarde. Então, quem ama dá limites. Agora, limite também tem que ficar claro, tem aquele pai que bate, né? Tem aquele pai que é ríspido, que dá tranco na criança, dá beliscão. Como é que é o limite? Limite não tem nada a ver com violência. Aham. Né? Violência é outra coisa. Então, a violência não deve ser praticada, até porque não tem nenhum dado que prove que violência surte efeito na educação. Muita conversa com a criança. Conversa, e às vezes tem que dar uma contenção corporal mesmo, né? Então, assim, a contenção corporal, no tempo dos nossos avós, era na base da palmada, né, tal. Não, mas às vezes, se você vê que a criança vai pôr o dedo na tomada e você fala, não põe o dedo aí, muitas vezes ela não vai entender. Então, o que você tem que fazer? Tira a criança do lugar. Então, a contenção corporal é tira e fala não. Às vezes ela tem que segurar a mão, vai pegar uma panela quente ou uma jarra que está na mesa com vidro, você tem que dar contenção corporal. Porque até a criança ter 3 anos, que ela não faz um fechamento de ego, ou seja, ela não se identifica por ela mesma como uma pessoa independente, quem dá esses significados para ela são os pais, o pai e a mãe. E nessa fase, 3, 4 aninhos, as crianças fazem muita birra, né? E aí se jogam, às vezes a gente não sabe o que fazer, muitos pais passam vergonha. Como é que a gente deve agir nesse momento? Normalmente é no shopping cheio, a criança se joga no meio do corredor. E a gente fica aonde que eu enfio a cara. Como é que os pais devem agir nesse momento? Bom, assim, 3 anos é a idade da birra. Né? Até porque, como eu falei que tem o fechamento de ego e tal coisa, a criança já se entende como um ser independente daquele ser que era uma continuidade da mãe. Então, quando ela tem a birra, normalmente é porque alguma vontade dela não foi satisfeita. Então, o que você faz? Se você for chacoalhar a criança quando ela já está tendo um ataque, normalmente em lugares públicos, vai ser pior. Né? Então, o jeito é sair de perto. Então, é como se você retirasse a atenção, entendeu? Mas deixa a criança lá. Deixa a criança, né? E depois você volta, mas não fica de mal com a criança, sabe aquele negócio, você fez feio, agora a mamãe não fala mais com você. Então, depois dá o afeto, mas não na hora. Tem gente que daí pega, enche de beijo, vai comprar o que a criança quer, também não está certo, porque a criança vai se tornar um tirano. Né? Aliás, a gente percebe, né? Se vocês têm filhos pequenos, que desde pequenininhos, eles controlam a vida da gente. Totalmente. Então é por isso que essa relação tem que estar sempre balanceada. E por isso que é uma relação que nunca está pronta. Porque daí quando os nossos filhos ficam adultos, a gente pensa que se livrou, né? A gente se livrou da birra, das mamadeiras, das fraldas, mas a gente não se livrou de outros tipos de comportamento. E aí a gente tem que aprender a ser pais de filhos adultos. E em que momento, por exemplo, na adolescência, como é que a gente realiza aquela troca? Você não está fazendo a coisa certa, então eu vou te punir de tal maneira. Como é que pode ser essa punição para o adolescente sentir? Tem pais que tiram a internet por 2 semanas, suspendem o telefone. Como é que a senhora orienta na criação desses adolescentes?
É uma pergunta muito difícil, porque assim, não tem uma quantidade, digamos, de punição que tem que dar, ou se dá a punição, ou se não dá a punição, como que o adolescente vai sentir. Como o adolescente já tem o raciocínio lógico todo formado, e ele já tem a construção da moral, porque nessa idade a moral dele já está construída, né? Então o que você tem que fazer? Explicar. Explica, conversa. É que a maior parte dos pais não tem muita paciência, porque explicar para adolescentes quer dizer, está pronto para o embate. O adolescente vai confrontar. Né? E de modo geral, a gente, por mais diplomas que você tenha nessa vida de Deus, teu filho um dia vai dizer, mas você não entende, ou você não sabe, ou isso é no seu tempo. Né? Então, e tem pais que não aguentam esse confronto, porque é o confronto com a autoridade que os pais representam mesmo. Né? E eles vão confrontar a autoridade dos pais em primeiro lugar, onde o afeto está garantido. Porque eu não vou confrontar o policial na rua ou o professor na escola, onde o afeto não está garantido. Né? Olha que interessante, não tendo afeto garantido, quer dizer, todo mundo, mesmo sendo adolescente, tem noção de até onde pode ir, né? Até aproveitando você que está em casa, que botou agora no nosso canal, TVR Canal 23, nós estamos falando com a doutora Lisete, que é psicóloga, né? Tem 40 anos de formada, não pode falar isso muito, não pode, né? 40 anos de formada, idade. Tem mestrado e na área da psicologia clínica, e a gente está falando da relação pais e filhos. Já falamos de birra, né, na criança, agora a birra do jovem, o jovem quer confrontar, e eu percebo que todos os pais que eu conheço têm que negociar o tempo todo, né? Dá aqui, toma ali, tira de lá, põe para cá, é assim mesmo que funciona. Eu acho assim, não é bem uma feira de barganha, né? E é isso que talvez... Olha, uma coisa é certa, os pais sempre são autoridade, e é uma autoridade que é legítima. E por isso que esse limite tem que começar bem cedo, né? Exatamente. Então, dentro de casa, os pais são autoridade. Os filhos podem não estar de acordo, tá? Os filhos podem não gostar, mas os pais são autoridade. O que eu aconselharia aos pais é não abusarem da autoridade que é legítima e é deles. Né? Então, o que acontece? Se com um filho pequeno a gente precisa aprender a legitimar a identidade deles, com um filho grande, adolescente, mais ainda. A gente tem que entender que os nossos filhos talvez vão ser, apesar de nossos filhos serem parte da gente, talvez eles vão ser os primeiros a mostrar que são diferentes. Né? Apesar de serem criados pela gente, saírem da gente, que são diferentes. E a gente tem que entender essa diferença. E às vezes é duro, porque os pais... Sabe por quê que os pais precisam aprender? Porque às vezes o filho é o prolongamento do nosso narcisismo. Então a gente quer se ver nos nossos filhos. Então, em princípio, os nossos filhos têm que ser, no mínimo, ótimos. Por quê? Ou compensar alguma coisa que a gente não fez, né? Ou estudar alguma coisa que a gente não estudou, ou ganhar o dinheiro que a gente não ganhou, ou ter a projeção social que a gente não teve. Né? Então, isso é barra. Nenhum filho merece. Lisete, uma outra questão. Hoje, aí em dia, está se falando muito na questão da homossexualidade, de toda essa transversalidade de preferências. Como é que se conversa com a criança e com o adolescente sobre sexo, sobre homossexualidade? Às vezes até dentro de casa a criança, o menino quer brincar com um brinquedo de menino e vice-versa. Quando os pais percebem essas situações, como devem conduzir o comportamento? Bom, antes de mais nada, sexo se ensina em casa. Né? E tem muita Existe uma gente idade para a gente começar a falar disso? A idade, a criança perguntou, responda na altura que ela tiver perguntado. Você não vai colocar uma enciclopédia sobre sexualidade quando a criança só perguntou onde está, de onde vêm os bebês, né? Ou aonde está o bebê na tua barriga, sabe? Ou como o bebê foi parar na tua barriga. Então, sexo começa em casa. Agora, eu não acredito nessa coisa que meninos não podem usar rosa, meninas não podem jogar bola, meninos não brincam com boneca, porque depois vai dar essa confusão que dá mais tarde, quando se casa, né? O pai não quer trocar fralda, a mãe está esfaldada com o nenê. Daí o marido não arruma a cozinha, a mãe não vai lavar o carro. Quer dizer, fica as tarefas muito divididas. Se antigamente era mais fácil estabelecer papéis sexuais, né? Os papéis de gênero mesmo, porque as tarefas eram muito divididas e os papéis sociais eram divididos, hoje não é. Né? A mulher está desde a década de 60, mais praticamente pós-guerra, né? Lutando pela identidade
e por essa maior reconhecimento do feminino. E mais independência mesmo. E mais independência. Né? O homem, de repente, pode assumir um pouco mais a sua fraqueza ou a sua fragilidade. Quer dizer, todos podem ganhar com isso. Né? Mas se a gente divide as coisas, mais tarde, no próprio casamento vai dar errado. E a homossexualidade não é uma coisa que o pai ou a mãe ensina, ou obrigou a fazer, ou não deixou que fosse. As coisas vão acontecendo. E eu acho importante... É que hoje em dia está mais fácil, porque está mais aceitável. Tá mais aceitável. Né? A gente vê em novela, vê em televisão, vê no restaurante, vê na rua. E antigamente, quem era homossexual tinha que esconder. Né? E o que eu acho interessante também, pelo menos é algo que eu costumo praticar dentro da minha casa, é não criar rótulos. Então assim, menino tem cabelo curto, menina cabelo comprido. Menino não usa brinco, minha filha, menina usa brinco. Então eu acho que os pais têm que tomar esse tipo de cuidado, porque os jovens hoje, eles têm autenticidade, eles usam brinco se eles quiserem, sim, nem por isso vão deixar de serem meninos. Né? Sabe outra coisa muito criar importante? Esse tipo de rótulo na cabeça da criança. Quais são os primeiros papéis sociais que a criança vai se identificar? Com o pai e a mãe. O pai e a mãe já representam a figura do feminino e do masculino. Então, se cada um tiver a sua própria identidade de gênero bem definida, o que eles vão passar para os filhos é uma identidade de gênero bem definida. É claro que isso não é a regra geral. Você vai falar, bom, então, se alguém virou, né? Porque parece que o pessoal acredita assim, que alguém vira da noite para o dia. Ninguém vira homossexual da noite para o dia. Não existe isso daí. Né? Então, o que foi? Foi o pai ou a mãe que erraram ou faltou em alguma coisa? Não, não é. Às vezes tem alguma coisa na natureza da pessoa que leva a isso. E tem a coisa da liberdade. A liberdade é a gente poder também escolher o gênero que a gente como a vai gente optar. quer se portar. Eu gostaria, para encerrar a nossa entrevista, que a senhora conversasse, então falasse diretamente para os pais que estão em casa, até para os jovens que também não têm paciência com os pais, como é que a gente pode levar uma vida melhor em família? Bom, ainda a coisa mais simples é o diálogo, né? Mas, exatamente por ser simples, não é simples. Porque na vida complexa que a gente leva, nesses últimos tempos, parece que o que a gente menos tem tempo é do diálogo, né? E o diálogo tem que ser com paciência, né? A gente tem que saber ouvir, né? Querer entender o nosso filho, porque nem sempre eles vão nos entender. Né? Vocês estavam cantando Renato Russo, né? A música do Renato Russo agora há pouco, e é verdade, né? A gente não entende os nossos pais e os nossos filhos também não nos entendem. Tem esse vácuo. Muito embora o vácuo entre gerações tenha diminuído muito, ainda existe, né? Porque hoje o tempo corre muito rápido, né? Então assim, é paciência, é querer entender, né? E o afeto garantido. Dona Elisete, obrigado por essa importantíssima entrevista, essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade que acalma a gente. Obrigado. Obrigada. Intervalo, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente, volte sempre. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Café Bistrô para todos os momentos. Avenida Antônio Carlos Cômitre, 32. Bela Casa, uma boutique completa de revestimentos que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único.
De volta ao nosso espaço gourmet, vamos conferir a finalização da receita. O arroz eu já posso perceber que está pronto. O que mais? Então, o arroz, porque combina, sabe, com esse pirãozinho. Só que assim, vou ensinar para vocês um jeito mais sofisticado de servir. Então, vou servir o arroz numa vasilha independente, mas dentro do prato. Aí vou colocar o pirãozinho. Pirão quentinho. Isso, bem quentinho. Aí você vai fazer como se fosse um vulcão, o pirão, abrir ele no meio. Olha. Né? Assim, aí você abre para um lado e para o outro. E aí nós vamos colocar o ragu. Bem no meio. Que delícia. Os convidados assim comerem com os olhos, né, Kátia? Exatamente, ó. E só depois disso é que vem os nossos, os finalmente ali. Finalmente. Aí eu vou colocar aqui uma cebolinha verde, cortadinha fininha. Ó, Fresquinha, né? fresquinha. Já foi ficando colorida. O agrião. Ó, que lindo. O agrião. Folhinhas pequenininhas, né? Folhinhas com talo, com tudo, para ficar bem bonito. E, César, Que passa é uma um pimenta prato pra chique, porém rústico. mim. Isso, é uma comida rústica, Mas muito fina. muito chique. E ó, uma pimentinha, porque ninguém é de ferro, fala sério. Olha que aí, ó, que delícia. delícia de prato. Ó, Gente, todo tá. mundo vai gostar, as crianças, todos vocês. Doutora Cristiane Raidak, um beijo, obrigada pela minha pele tá assim hoje, que hoje eu tava meio assim, né? A senhora mandou um creme pra mim, viu como é que eu tô hoje? Linda? Obrigada. E Beijo. eu também quero falar pro pessoal que está assistindo, que está acompanhando as nossas receitas também. Gente, sempre saboroso, sempre bom, sempre não só bonito, mas com conteúdo. Então, Décio Clementino, você que está falando muito da gente aí na Rádio Cacique, Décio, um abraço para você, Décio. Décio, Tem pra falado você. das nossas receitas, tem falado dos nossos programas, da programação toda. Essa é para você. Esse tá bom, prato é Gabriel? pra você, viu, Décio? Deixa eu aproveitar então e avisar o pessoal de casa que a receita maravilhosa está na nossa página no Facebook, TVR Sorocaba, tudo letra grandona, hein, gente? Porque senão vocês não acham a gente por lá. E você também pode receber a receita por e-mail, entrenos@tvregional.tv.br. E agora, aproveitando que a gente mostrou essa delícia, tá preocupadinha já com o corpo flácido? Ou não? Não, porque tem uma hora que a gente se olha no espelho, né? E fica, ai meu Deus, malha, malha, malha e não vê às vezes muito resultado. Quer tomar um vinho, um jantarzinho, né? Depois... Tá esfriando, aí a gente começa, né, meio que exagerar. Então, ó, não esquece da atividade física, mas vamos aproveitar a tecnologia, porque tem muita coisa boa aí em nosso favor. Então, dá uma olhada nessa matéria que eu fui fazer. Eu vim conversar com a doutora Cristiane Raidak para saber que tratamento é esse que melhora, né, doutora, a flacidez corporal. Como é que chama o tratamento que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma demonstração da radiofrequência. A radiofrequência é um tratamento já conhecido nas clínicas de estética e nos consultórios médicos também. O que ela promove no corpo? Quais são os benefícios? Os benefícios da radiofrequência é o aumento da produção de colágeno. E é isso que deixa a gente com um corpo mais firme. Mais firme. Mas a gente precisa de um pouquinho da ajuda da natureza também. Tem a parte genética, tem a parte da atividade física, tem a parte da alimentação. Então o tratamento da flacidez, que é o que a gente vai abordar hoje, a gente fala que é multidisciplinar. Então a gente vai precisar de exercício físico para tonificar a musculatura, a gente vai precisar de uma boa alimentação, da ajuda de uma nutricionista, a gente vai precisar manter os exercícios regulares de atividade física. Beber bastante água. Beber bastante água, diminuir o sódio. Diminuir o sódio não está só em você deixar de colocar o sal na comida, mas está em diminuir a ingesta de refrigerante, em outros alimentos que já têm os conservantes. Principalmente Bom, os então frios. assim, eu acho que é importante a gente reforçar para você que está em casa que não tem milagre. Tem tecnologia que ajuda, mas é preciso sim que você faça aí aquilo para ter uma vida saudável. Nada melhor do que começar a pensar em cuidar do corpo agora que a gente está entrando no inverno, né? Porque daí vai chegar no verão, deu aquele período que você percebe as mudanças quando você resolve entrar numa dieta, numa alimentação saudável e aí usar a tecnologia a seu favor. Então vamos começar o tratamento. Qual é o primeiro passo?
Bom, a gente precisa de um fluido de contato para a radiofrequência funcionar. Então a gente vai usar um óleo simples que vai dar o fluido de contato na pele. A radiofrequência, ela é uma energia elétrica. E o que ela vai fazer? Ela vai esquentar a pele na profundidade e isso vai fazer um estímulo profundo de colágeno. Vou tentar explicar simples. A parte profunda da pele vai chegar a 60 graus. Então é um calor intenso. Isso vai acordar a célula que produz colágeno, que é o fibroblasto. Então ela vai ter uma contração imediata. Muitos pacientes já percebem aquela melhora imediata, mas não é esse o efeito que a gente quer. A gente quer um efeito que vai ser a médio prazo, que vai ser o estímulo dessa produção de colágeno que vai acontecer dentro de 30, 60, 90 dias. E também a pessoa, né, o paciente que está fazendo o tratamento, ela pode se alimentar com algumas coisas que tem o colágeno, né, doutora? Sim, a gente diz que esses produtos são os nutracêuticos. O mais importante é o silício, quando a gente vai pensar numa nutrição exógena, quando a gente vai fazer um suplemento de farmácia de manipulação, algum suplemento que você compre pronto. E quais os alimentos que eu poderia também consumir que ajuda aí? Principalmente proteína. Muita gente tira a carne vermelha do seu cardápio, mas a carne vermelha é o que mais ajuda a gente nesse tratamento de flacidez. Os vegetarianos são as pessoas que mais têm flacidez e os tabagistas também. Quem fuma tem pele mais flácida e não consegue produzir colágeno direito. E a pessoa que estava de repente, né, obesa, emagreceu bastante, também tem uma flacidez, né? Isso também ajuda, né? Tem flacidez e tem perda de volume. Então, nos casos que a pessoa perde peso muito rápido, essa perda de volume às vezes precisa ser complementada com outras coisas. Até com uma cirurgia. Com uma cirurgia, com preenchedores que podem ser feitos na face e no corpo também. Tá certo, então vamos lá. Vamos lá. Dói, doutora? Não dói nada. Ela vai sentir talvez um leve calor. Muito simples. E aí você atua nas áreas que você percebe que existe a flacidez. Normalmente são nos braços, né? Coxa. Interno de coxa. A gente pode tratar a celulite junto, mas muitas pacientes, elas têm flacidez mais que celulite, e tudo é confundido como se fosse celulite. Interessante a gente frisar que quem tem flacidez não deve fazer os tratamentos de vácuo, aqueles tratamentos que sugam a pele. Ai, que faz. Isso, esse tratamento que suga a pele vai deixar a pele mais flácida ainda. Então a gente tem que fazer outros tratamentos, esses que são à base de calor, um deles é a radiofrequência. A radiofrequência médica, ela é mais potente que a radiofrequência das clínicas de estética, porque o médico vai estar com um controle maior na temperatura, os parâmetros de segurança são maiores, isso. Mas então, é uma coisa muito simples. E você estava me dizendo, então, parte interna da coxa, abdômen pode fazer também? Pode fazer em qualquer região, inclusive existem eletrodos para a gente fazer na face. Tem os movimentos específicos para a face, dá para a gente tratar a papadinha também. Se a gente concentra a radiofrequência na região da papada, ela tem um efeito de lipólise, então a gente dá uma diminuída na região da papada. A gente consegue dar uma elevada na massa do rosto. É um equipamento bem versátil. Quantas sessões são necessárias? Muito depende do grau de flacidez, mas uma média de 8 sessões. E doutora Cristiane, existe contraindicação, assim, mulheres gestantes com algum tipo de doença? Existe. Contraindicações, pacientes que têm marca-passo, pacientes que têm próteses metálicas, pacientes amamentando não tem problema, mas tudo na gestante é contraindicado. Ok. E os benefícios, então, é uma pele mais firme, né? Mas sempre lembrando a você que está em casa que tudo isso funciona se você pensar numa alimentação saudável, na atividade física, tomar bastante água, né, doutora? E aí, mais alguma dica pra gente terminar? Não fumar. Não fumar, isso é muito importante. Diminuir o sódio. É isso aí. E fazer a manutenção, porque senão no próximo inverno vai estar de volta na clínica começando tudo de novo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Pra você, então, ficam aí as dicas da doutora Cristiane. Espero que você tenha gostado. Estamos começando mais um bloco, mas temos que falar um pouquinho da gente também, temos que falar da TVR, da programação.
cada vez vem mais gente esperta, preparada, profissional. Nossa família está crescendo. Mas está demais. Eu estou muito feliz de estar aqui, uma experiência fantástica, só alegria. Nós estamos conseguindo atingir uma meta que todo mundo quer na vida, é fazer coisa boa, de qualidade, fazer amigos e com muita informação, com qualidade, surpreendendo. Estamos incomodando os grandes, viu? Porque a regionalização da comunicação é uma tendência mundial e a gente está se esforçando para isso. Precisávamos mandar um abraço para um cara que tem um programa no nosso canal, que é o Rogério. O Rogério Bolinho, TVR Rogério. Esportes, um abraço para você, o programa tá ótimo, a gente tem assistido. Muito bom. Então, parabéns. É isso aí, Rogério. Um abraço para você. Agora, o Rogério é um trabalhador. Eu sou trabalhador, a Dani é trabalhadora. Carol aí atrás da câmera. Carol, um abraço para você, o pessoal aqui do estúdio. Todo mundo trabalha duro. Então, vamos falar agora sobre os nossos direitos. Direitos do trabalhador. E se você é patrão, também preste atenção para você saber como lidar corretamente com as pessoas que ajudam a construir a sua empresa. Para isso, estamos aqui com o nosso jovem advogado, Nelson Sense. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, boa noite César, boa noite Dani, uma alegria estar com vocês aqui de novo. Lembrando que o Dr. Nelson, né, ele está com a gente aí a cada mês para responder e tirar as dúvidas aí na área do direito, né, doutor? A gente falou num programa anterior sobre o direito previdenciário e hoje o direito do trabalhador. Eu já pergunto, também é sua área, normalmente qual é o maior problema que você percebe no seu escritório? Com relação ao direito do trabalho, o que a gente tem mais demanda no escritório são as questões de horas extras, são as questões de trabalhador que trabalha em indústria e tem algum problema um pouco mais significativo com relação à insalubridade, periculosidade, algumas questões nocivas à saúde do trabalhador. Assédio moral também é uma coisa muito comum no direito do trabalho. Às vezes as pessoas fazem um assédio, cometem um assédio moral sem perceber que estão cometendo um assédio moral e as consequências são extremamente danosas para a empresa. Assédio moral é aquela ameaça, vou te mandar embora. Essa também. Ofensa, palavrão, como é que é o assédio moral mais clássico? Porque o sexual a gente tem, né, a gente ouve falar mais e ele é mais fácil, eu acho, de você visualizar, né? Que você está sofrendo um assédio sexual dentro do seu trabalho. Agora, o moral, como é que a gente pode qualificar? Assédio moral, você tem diversas possibilidades. Uma das possibilidades do assédio moral é essa possibilidade que você havia falado, da ofensa propriamente dita. O trabalhador que é ofendido dentro da atividade dele por algum motivo. Outra possibilidade de assédio moral bastante comum é aquele trabalhador que, mesmo não havendo uma ofensa expressa, tem uma ofensa velada. Então o trabalhador eventualmente tem muitos anos de casa, já não rende como ele rendia antigamente, e aí o empregador, para não ter as despesas maiores com a rescisão do contrato desse trabalhador, acaba afastando ele, deixando ele encostado na empresa até o momento em que ele possa aposentar e se interessar por se desvincular da empresa. Esgota também o psicológico do cara, né? Esgota o psicológico do trabalhador. E isso efetivamente é o que traz as consequências morais que são passíveis de indenização. Agora, para a gente falar um pouco de contrato de trabalho, como é que a gente sabe se o nosso contrato de trabalho está certo dentro da empresa, se eu fui contratada por período determinado ou indeterminado? Como é que a gente pode tirar a dúvida aí de quem está em casa? Essa pergunta é interessante, Dani, porque é uma questão bastante controvertida, essa questão do contrato de trabalho. Você tem o contrato de trabalho, dentro do direito do trabalho, existe o que a gente chama de princípio da verdade real. Então, muitas vezes, as pessoas acabam maquiando um contrato de trabalho, desenvolvendo formas de não fazer formalmente o contrato de trabalho que não descaracteriza o contrato. Então, o contrato de trabalho, quando existe subordinação sob o ponto de vista jurídico, então a pessoa está obrigada a realizar aquilo que o empregador está mandando, tem pessoalidade, tem onerosidade, tem habitualidade, você tem uma relação de emprego. O trabalho temporário, ele é um pouco diferente. Ele tem essas características, mas o trabalhador ele é contratado, tem algumas circunstâncias específicas. Pode ser em contrato de experiência, que é um prazo que não pode exceder 90 dias, para verificar se esse trabalhador ele se adequa às condições da empresa. E outra possibilidade de trabalho temporário também é aquela em que o empresário precisa de uma mão de obra
para uma atividade específica num determinado período. Exemplo, teve uma enchente e precisa de um tipo de trabalhador para reconstituir o local. É uma atividade específica, com finalidade específica. Existe um contrato época de Natal, isso. Exatamente, época de Natal. Existem contratações para aquele período. Então tem prazo de início e tem o início e o término já documentados. Se esse trabalho temporário excede o término dele, ele se converte automaticamente num contrato por tempo indeterminado. Então o empregador tem que ficar muito atento a essa questão, para não correr esse tipo de risco se o interesse dele é efetivamente rescindir o contrato de forma temporária. As garantias são as mesmas, FGTS, férias? As garantias são as mesmas. Tem algumas diferenças apenas pequenas, pontuais. Então, como o trabalho temporário ele tem prazo para terminar, ele tem data certa para terminar, a dispensa ela não é um ato ilícito, ela não gera multa dos 40% a que o trabalhador... Todas as consequências que seriam decorrentes dessa rescisão sem justa causa não acontecem para o trabalhador temporário. Mas ele tem direito a fundo de garantia, ele tem direito a férias, dependendo do tempo em que ele ficar contratado, tudo isso é também direito do trabalhador temporário. Tá bom? Aproveitando agora que ele falou dos direitos, né? A gente sabe que o empregado doméstico hoje ele tem todos os direitos também garantidos aí pela legislação trabalhista. Mas, apesar da promulgação, ainda não houve, né, a finalização mesmo, a regulamentação da PEC, né, que é a PEC das domésticas, como foi conhecida. Está valendo da mesma maneira? O empregador ele tem que assinar carteira, fazer FGTS, tudo direitinho? Essa é uma questão tortuosa, Dani, porque a PEC é um projeto de emenda constitucional. Então, a emenda constitucional ela alterou essa questão dos direitos do trabalhador doméstico. Só que esse projeto de emenda constitucional, ele precisa de regulamentação. Os critérios que determinam a forma desse direito ainda não estão estabelecidos. Então a gente está num período turbulento com relação ao empregado doméstico. E como é que fica o empregador? Algumas questões, o empregador tem que tomar as medidas necessárias para evitar problemas futuros. Por exemplo? Então, hoje em dia, por exemplo, é recomendável que o empregador faça a assinatura do ponto do trabalhador. Ele deve registrar o horário que entra, o horário que sai, porque ele vai ter direito a horas extras. Isso tudo está sendo regulamentado, a forma como isso vai acontecer, mas se eventualmente houver uma demanda judicial, esse trabalhador tem que estar preparado para isso. Então a gente já tem os empregadores que estão fazendo tudo direitinho, o registro, o pagamento de horas extras, tudo regularmente para que não tenha problemas futuros. Tem acontecido também uma demissão em massa dos empregados domésticos e até fora da atividade de empregado doméstico. Muitas trabalhadoras que trabalhavam no mercado de trabalho não doméstico acabaram deixando a sua atividade porque viram a necessidade de voltar para casa. Então, alguns índices têm sido verificados nesse sentido. Eu acho extremamente louvável essa equiparação, no sentido de que, efetivamente, o trabalhador doméstico também é um trabalhador e também tem as necessidades que um trabalhador normal tem. Então, toda essa equiparação é no sentido justamente de equiparar o empregador comum do empregador doméstico. A gente Outros pensa, problemas às que vão vezes, ter são previdenciários também. Que o empregado doméstico é só a empregada doméstica. Não, tem uma categoria aí que eu acho que é importante a gente falar. É o motorista, é o jardineiro, a babá... Quem mais? A cozinheira. Todo trabalhador que trabalha nas características de um empregador comum, só que em ambiente familiar e sem fins lucrativos, é um empregado doméstico. Todo empregado, desculpa, eu falei empregador, né? Mas todo empregado é um empregado doméstico, desde que ele trabalhe em ambiente familiar sem finalidade lucrativa. Piloto de helicóptero pode ser um empregado doméstico. De repente, você pode ter um empregado doméstico com um salário significativamente alto. Então, realmente, as pessoas têm um conceito invertido dessa situação.
mas é um trabalhador comum como todo outro trabalhador A gente brasileiro. percebe muito empregador reclamando que a Justiça do Trabalho favorece sempre o trabalhador. Que é uma realidade. É mesmo? Que o trabalhador ele coloca o que ele quiser, não prova muitas coisas, o juiz sempre dá. Isso é verdade? Não, ele prova. Agora, essa prova ela é limitada, né? Porque existe um desequilíbrio na relação de trabalho. Então, o empregado ele tem uma dificuldade maior de produzir provas. Então, por uma questão de isonomia, de igualar aqueles que são desiguais, a legislação ela busca proteger o trabalhador. Essa é a visão, não é simplesmente proteger por proteger. Embora no Brasil exista um contrassenso nesse sentido, que existem relações de emprego em que o empregador está em pé de igualdade com o empregado. Exemplo disso é a contratação do Ronaldo Fenômeno com o Corinthians. Não dá para você dizer que o Ronaldo Fenômeno não tinha um amparo legal e em termos econômicos para se ajustar. Ou outras atividades, um presidente de uma empresa, ele consegue conversar em pé de igualdade com a empresa. Mas da mesma forma, eles são protegidos como se fossem deficitários nessa situação. O que, a meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, não é uma situação justa. Mas é legal, é como a lei determina. Só para encerrar, Dani, aquele trabalhador ou o patrão geralmente, o dono da empresa, ele tem um advogado na assessoria jurídica. O trabalhador não, ele só procura advogado depois que ele sai da empresa e alguns, né? O que eu posso pensar sobre o que aconteceu? É bom procurar advogado de vez em quando, não é não? Mesmo estando na empresa, mesmo não pensando em exigir direitos, para saber se o relacionamento com o patrão está correto. Sem dúvida, sobretudo com relação a questões indenizatórias, previdenciárias, questões... Patrão que não deposita FGTS, por exemplo, o que fazer? Existe uma possibilidade do empregado rescindir o contrato de trabalho, ele entra com uma ação de rescisão indireta. Então ele pede para rescindir o contrato de trabalho porque o patrão ele não cumpriu uma obrigação que ele tem, uma obrigação legal dele. Então tem diversas possibilidades, o trabalhador ele pode buscar indenizações de natureza moral enquanto está trabalhando, ou natureza material também, sem desfazer o vínculo de emprego. As possibilidades são infinitas, tanto para o empregador como para o empregado. O assunto aqui vai longe, né? Mande e-mail para nós, porque ele vai responder os e-mails diretamente se você for com alguma dúvida. E o Dr. Nelson está sempre aqui com a gente. Enquanto a gente agora termina o nosso jantar, né? Porque agora a gente vai jantar, né? Aquele prato delicioso. Convidadíssimo, hein, Nelson? Tá convidadíssimo para jantar com a gente. A gente vai arrumar a mesa, então. Vai pro intervalo rapidinho e volta já. Bela Casa, uma boutique completa de revestimentos que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. Café Bistrô para todos os momentos. Avenida Antônio Carlos Cômetre, 32. O Entre Nós está terminando, mas você pode continuar com a gente aí na nossa programação na TVR, o canal 23 da NET. Foi um prazer receber o Dr. Nelson. Falamos sobre o direito do trabalhador. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Um prazer, viu, doutora, também recebê-la aqui em nosso programa. Ela falou sobre as relações entre pais e filhos, né? Os nossos filhos pequenos e os adolescentes. E os conflitos vão existir sempre, é a vida que segue, né? Se você anda motivado ou desmotivado,
Tenha esperança, viva com fé. É isso Cada aí. dia é um dia diferente, faça a sua vida diferente, faça a sua vida acontecer, celebre. A vida é para celebrar, a vida é jogo rápido. Né? E a gente pode se melhorar a cada dia. Tá entendendo? Quero lembrar então, agora vamos aproveitar para falar que nós vamos degustar aqui o ragu de rabada. Ragu de rabada. Um abraço mais uma vez pro pessoal do Vale do Paraíba, quase que a gente esquece, hein, Dani? Pessoal, olha aí, um abraço pra Obrigada vocês, pela sejam com a audiência de gente. vocês que também nos assistem pela internet. Vale lembrar que a receita está no nosso Facebook e você também pode falar com a gente por e-mail. Então, fique com a gente a semana toda. Fiquem entre nós. Um brinde a você que está em casa e o nosso convidado. Um brinde. Saúde!